Glória a Deus. Amém. Bom sermos família. Queria conversar hoje com você sobre, e não se chateie comigo, mas eu sou, que nem Pedro diz ali, não me incomodo de falar várias vezes a mesma coisa, porque é segurança para todos nós. E hoje eu queria falar de novo com você sobre as prioridades eternas, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Deus estabeleceu para nós prioridades. E quando nós buscamos as prioridades deles, uma das coisas interessantes que acontece é que as suas forças elas são renovadas. É como que você se toca na prioridade de Deus e aquilo te retroalimenta. E quanto mais se busca, mais ânimo, mais vida, mais força vem na sua vida. Por outro lado, se nós fazemos como todo mundo faz, buscar coisas, essas coisas vão sugando força da nossa vida. A vida fica pesada, a vida fica chata, porque a gente tem o foco errado nas coisas e não na prioridade que Deus colocou para nós, que é o reino de Deus e a sua justiça. No mês de julho nós conversamos um pouquinho sobre, mês de julho, agosto, né? Falei sobre a oração, fui impelido para falar sobre isso. Falamos uma mensagem sobre a parábola do juiz iníquo, do juiz que não respeitava ninguém, e da viúva. E essa viúva, como ela insistiu, e foi ministrada. Tive a oportunidade há 2 semanas lá na Bolívia a pregar numa outra língua essa mesma mensagem. Foi muito interessante o processo lá. Até agradeço, né, no domingo passado nós estivemos aqui por causa do retiro dos casais. Até quero dar um parabéns para o Renato, para a Patrícia, para a equipe toda. Se dedicou, né? Tivemos 52 casais lá, foi um tempo muito precioso, junto na presença de Deus. Então nós falamos sobre a oração, na parábola do juiz iníquo, que Jesus fala ali do dever de orar sempre, né? E aí nós falamos um pouquinho sobre o modelo da oração que você encontra ali na oração, como nós chamamos, a oração do Pai Nosso. Ela não é propriamente uma oração em si, mas ela é uma direção de como orar. Então, quando nós seguimos os parâmetros, nós vamos ver que a nossa oração ela faz um sentido, e que você vai perceber também na oração do Pai Nosso, como as questões do reino de Deus, elas estão em primeira linha. E as nossas necessidades, as coisas vêm sendo acrescentadas na nossa vida. O pastor Renato falou há 2 domingos atrás sobre frutos e resultado, ressaltando a nossa conexão com o Senhor Jesus, né, nosso tempo de comunhão com Ele, para gerarmos frutos eternos. O pastor Herman falou na semana passada sobre a herança e o legado, no exemplo do juiz Jefté, lá de Juízes 11, ressaltando a importância de termos a nossa identidade e destinos claros em Deus, para deixarmos um legado eterno, uma herança. E aqui até ele provocou assim, nós no grupo familiar, e provocou a sua família, e vale uma provocação para você, de conversar à mesa. Que legado nós recebemos e que legado nós estamos entregando? A herança, ela é muito importante, ela tem lugar. O homem bom, ele deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Já me emociono aqui, porque lembro do meu avô, as minhas netas estão usufruindo as bênçãos do meu avô. E nem sabem disso. E muitas das coisas que tem na sua vida é por causa de uma herança, um legado que foi deixado na família. É bom conversar uma vez sobre isso, celebrar aquilo que é eterno, aquilo que vem com esses valores eternos, que é o reino de Deus e a sua justiça. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Mateus 6,33, que era o tema do ano passado, e eu quero buscar algumas coisas, e Deus tem falado algumas coisas, mas eu queria falar com você sobre as recompensas, as coisas que nos são acrescentadas no reino de Deus. Como acessar as coisas do reino de Deus. Em Mateus 6,33, você pode ler comigo, junto em voz alta, no 3, 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar,
o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queria mencionar um pouquinho todas essas coisas, como você experimenta essas coisas que são acrescentadas na sua vida. Você conhece Deuteronômios 28? Estou cheio de versículo hoje aqui para falar com vocês. Até nem sei se vamos conseguir passar tudo, nem me preocupo em agilizar demais, porque se não terminar hoje, termino domingo que vem a mensagem. Deus tem coisas para acrescentar na sua vida. Mas veja bem o termo, acrescentar. As coisas não são motivo da sua vida, a sua prioridade. A sua prioridade é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A vida, como você já me ouviu falar muitas vezes, a vida consiste na busca. Quando você busca ativamente o reino de Deus, no seu trabalho, na sua casa, nos desafios que você enfrenta no seu dia a dia. E buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, nas decisões que você precisa tomar, as coisas lhe serão acrescentadas. Pode dar uma glória a Deus por isso? Quando a gente fala assim, pelo menos eu aprendi esse texto desde a minha juventude, a gente cantava muito lá a musiquinha, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por aí vai, que eu não sei mais adiante, já esqueci, faz tempo que não canto. Mas a palavra de Deus, ela foi impregnada em primeiro lugar o reino de Deus. Se não entendermos o reino de Deus e a sua justiça, nós não vamos entender a Bíblia. Nós vamos ficar pensando e não vamos entender. O reino de Deus e a justiça é a prioridade que foi para Jesus, é a prioridade na nossa vida. Aí tem dois textos que você talvez já leu, queria só de apoio ler para nós hoje de manhã, Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. E que se torna galardoador, até, palavra que a gente não usa, né? Galardoador dos que o buscam. Quando você busca, há um galardão, há um presente reservado para a sua vida. Então, eu não busco o galardão, mas eu busco a Deus. Eu busco o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. O foco está nisso. Interessante outro texto de Colossenses, capítulo 3, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, todo o seu trabalho, a limpeza da sua casa, você não faz pela família. A deixar o seu carro em ordem, você não faz pela sua família, você faz ele para o Senhor, e a sua família é beneficiada. Cientes, tendo a consciência de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar fazer as coisas para Ele, para honrar Ele, para engrandecer a Ele, não olhando para pessoas, para participação sim ou não delas. Quando você fizer para o Senhor e focado nele, o texto continua: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Quando você se aplica a buscar o reino de Deus e sua justiça, a recompensa vem da parte de Deus. Mas quando você pratica a injustiça, haverá uma recompensa também sobre isso. Às vezes nós achamos que somos imunes em Cristo Jesus. Não, se eu faço uma injustiça, eu tenho o perdão dele. A Bíblia aqui é muito clara. Se você faz a injustiça, receberá em troca a injustiça. Vai colher o fruto. O que semeia, colhe o fruto. Graças a Deus, nós temos um caminho de restauração e restituição. Então, quando você olha para o Senhor Jesus, você vê a prioridade dele. E ele deixou para nós essa prioridade muito clara e facilitou a vida para nós. Porque você pode estar buscando muitas coisas, e ele disse apenas 2 coisas são necessárias. Apenas 2.
E ele nos diz aqui nesse texto que essas duas coisas, ao focarmos como prioridade máxima, o restante, a bênção, como diz lá em Deuteronômio 28, as bênçãos, elas vão lhe acompanhar. Se você busca a bênção, ela vai fugir de você. Mas se você buscar ouvir a voz de Deus, o reino de Deus, sua justiça, a bênção ela vai ser acrescentada na sua vida, ela vai te acompanhar, ela vai ser como que o vagão de trem que vem atrás da locomotiva que está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando você quer trazer frutos que permanecem, quando você quer deixar uma herança para os seus filhos, quando você quer deixar um legado para os seus filhos que transcenda o tempo, a prioridade correta precisa ser estabelecida. É a prioridade do reino e da justiça de Deus. Essas duas atitudes, elas são as chaves para acessar as coisas do reino. A herança, a recompensa, as bênçãos que nos acompanham. Como eu falei no ano passado aqui, o automático de Deus, você busca o reino de Deus e você vai perceber que quando Deus ele estabelece processos, tudo na nossa vida tem o seu processo, né? Daqui a pouco você vai comer aquela carne gostosa que vai estar lá pingando bonitinho, e já corre a saliva, né? Houve um processo de preparação. Talvez você já tenha o processo pronto em casa, lá já está no forno, mas é um processo. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, os processos de Deus de abençoar a sua vida, eles vêm sobre a sua vida de uma forma natural e não como foco principal. As coisas normalmente controlam de uma forma geral o pensamento das pessoas, a energia das pessoas. As pessoas chegam a brigar por causa de coisas, chegam a roubar, chegam a vender o seu corpo por causa de coisas, perdem a sua saúde por causa de coisas, ficam ansiosos por causa de coisas. O ser humano, ele acha que trabalhando muito pela sua casa, pela sua comida, pela roupa, pelas suas necessidades básicas, ele vai estar cumprindo o seu propósito. Afinal de contas, a gente tem que trabalhar para comer. Mas não é esta forma que Deus estabeleceu para nós vivermos. Você lembra do Maslow, né? O Maslow tem lá a pirâmide das necessidades. E na base você tem as necessidades básicas. E Jesus, ele disse, essas necessidades básicas, se você viver por elas, a vida vai ficar muito pesada. Você vai perder suas energias, vai perder sua saúde. Existe uma outra prioridade na base ainda que precisa ser estabelecida, que é o reino de Deus e sua justiça. E a pergunta, como o princípio de viver no reino de Deus se relaciona então às coisas, estas coisas. E quando você lê esse texto de Mateus 6, Jesus está discutindo as coisas. E como Deus quer acrescentar as coisas. E nós temos uma decisão para fazer, e hoje eu quero renovar esse entendimento na sua vida, de como você quer buscar na sua vida. Ou buscamos o reino de Deus e sua justiça, no meio do nosso trabalho, em tudo que nós fazemos para Ele, honramos a Ele, fazemos com fé nele, confiança nele, ou nós fazemos as coisas para obter as coisas, trabalhamos para obter as coisas. E nós precisamos decidir, porque a maneira como nós decidimos, nós emplacamos a nossa vida, a maneira como nós decidimos, assim nós oramos. A maioria das orações estão voltadas em coisas. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Deus, eu quero coisas. E todas as religiões, elas te oferecem isso, elas te oferecem coisas. Faça isso, 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 e essas coisas vão ser dadas para você. E você dá uma oferta em troca de coisas. E nós não damos oferta, não semeamos no reino de Deus por causa de coisas. Nós buscamos o avanço do reino de Deus, da sua justiça, entre nós e na vida do nosso próximo. Então, a energia da vida, como eu falei, ela é sugada, e ficamos cansados emocional e fisicamente, ao ponto de não podermos buscar a Deus, e não termos tempo de ir para o culto, porque estamos cansados e queremos descansar.
E não é por menos que ao nosso redor nós vivemos numa geração cansada. Eu fico admirado com alguns jovens, com cansado eles ficam tão rapidamente. Jovens aí de 30, 40 anos. Pare uma vez de se preocuparem e ficar ansioso por causa de coisas. Deus quer acrescentá-las na sua vida. Então deixe Ele acrescentar. E se preocupe naquilo e ponha os teus olhos naquilo que é vida. E não naquilo que tem a capacidade de nos matar. A sua energia, a sua força precisa ir em direção ao reino de Deus e à sua justiça. Se buscar o reino e a sua justiça, como disse, as suas forças serão renovadas. Se buscar coisas, elas serão sugadas. Coisas, então, deveriam ser acrescentadas e não perseguidas. O reino de Deus e sua justiça precisa ser perseguido, buscado em primeiro lugar. Agora, lembrando o que é essa prioridade? O reino de Deus, deixa eu colocar assim, ao lado uma palavra, a influência do reino. O que é o reino de Deus? É você estar sob a influência do governo do rei e do seu reino sobre a sua vida. E o estar debaixo da influência do rei faz com que a vontade dele e o propósito dele se cumpram na sua vida. E a gente precisa buscar isso, porque não é natural, porque senão a Bíblia não diria busque. Eu preciso buscar isso de uma forma consciente, com entendimento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, e aí entra a oração. A oração é a chave para colocar a minha vida sob a influência do governo de Deus. Se eu não oro, se eu não busco a Deus nas minhas orações, eu tenho um desafio, uma questão para resolver, e eu não oro e não busco a palavra dele, o falar dele na minha vida, eu vou focar em coisas e vou sair da influência dele. Para estar debaixo da influência dele, eu preciso buscar e ser intencional, ser intenso nisso e buscar com todas as minhas forças, né? Até esses dias estavam brincando sobre o café, né? A Bíblia diz lá que você deve amar a Deus que nem um café, né? Todo o coração, toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Dá café. Você tomar um café lá, né? Você vê o acróstico café. Buscar com força essa influência na nossa vida. Todas as vezes que nós saímos da influência de Deus, nós, como diz a palavra de Deus, no mundo andais ansiosos. Por quê? Quando eu saio da influência do reino de Deus, eu estou no mundo, e o mundo vem com as suas ansiedades na minha vida. Quando eu busco a influência do reino, eu vou estar debaixo da paz dele. Essa é uma diferença significativa nesse texto. Às vezes a gente fica dizendo, no mundo a gente passa ansiedade, diz, o negócio de ansiedade é isso aí, o mundo é cheio de ansiedade. Opa! Ou você está no reino, debaixo da influência dele, e a paz dele guarda a tua mente e teu coração, ou você está no mundo e, como todo mundo, ansioso pelas coisas. Há uma diferença. Ou você acha que Jesus ficava andando ansioso pelo mundo? Ele era a própria paz, ele é o príncipe da paz, o Espírito Santo que em si tem essa essência de ser a paz, até o seu próprio símbolo da pomba representa a paz. E é nesse ambiente, mas eu preciso buscar ele, porque as coisas ao meu redor não vão me contribuir para eu estar nesse ambiente, elas vão querer me tirar desse ambiente. Estar debaixo da influência do reino de Deus. E segundo ele diz, a sua justiça, e aqui vou tomar mais tempo hoje. A sua justiça, que é uma posição justa. Você é o que é para ser, o que está na mente de Deus. Você está justo. Você tem aquela peça, e aquela peça ajustou certinho. Isso é justiça. Ou poderíamos dizer assim, é um alinhamento
com o governo do reino e da sua autoridade. Você faz tudo o que é possível para viver de acordo com as leis desse reino. Você se alinha com ele. Primeiro, então, você se coloca debaixo da influência desse reino. Você alinha o teu coração no governo de Deus. E aí a tua vida, ela é alinhada aos valores desse reino. Alguns entendem que a graça de Deus tirou as leis de Deus e cada um vive do seu jeito, tudo está valendo. Não. O reino de Deus tem as suas leis. O Antigo Testamento revela para nós as leis. Só que as leis não nos salvam. As leis não nos ajudam a obter a justiça de Deus. Mas quando eu entro debaixo da influência do governo, da influência do Espírito Santo na minha vida, e agora o Espírito Santo vai me alinhar com a justiça de Deus, com aquilo que é justo. Tito diz assim, que a graça de Deus, ela é salvadora, ela me alcança como estou, mas a graça de Deus, ela é educadora. Ela vai me educar a largar as injustiças e a absorver a justiça de Deus na minha vida. Simples assim. Então, quando eu olho para Deus e eu coloco o meu coração diante dele e entro debaixo, busco o governo dele, entro debaixo da influência dele, ele vai alinhar o meu coração com a justiça dele. Vai te dar uma boa consciência. Ele vai te dar entendimento de como tratar tal pessoa, de conversar com tal pessoa, de como tomar as suas decisões. E o interessante é que o pecado faz com que a gente já fica apontando o dedo para o outro. Mas aquele, já fica pensando no outro. Isso é a força da ansiedade do pecado. Agora, no reino de Deus não há acusação mais, não há mais condenação mais sobre a nossa vida. O que Deus quer é alinhar o nosso coração à sua justiça. Diga comigo assim, alinhamento. Então, e aí entra a oração. A oração, ela é a chave para você se alinhar com Deus. A pergunta, Senhor, você se coloca debaixo dessa influência, e aí pergunta, Senhor, como eu respondo? Como o Senhor pensa sobre isso? E Ele te revela a justiça dEle, e aí você executa o que está justo aos olhos dEle. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. A Bíblia diz lá em Mateus 5, 6, ela diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? O que vai acontecer com eles? Porque eles serão fartos. Sabe, depois que se comeu aquele 500 gramas daquela comida gostosa, se sente farto, satisfeito na vida. A satisfação na vida, ela vem quando eu começo a desejar, ter fome e sede da justiça de Deus. Quando eu vejo uma situação que está fora de foco de Deus, eu começo a orar a Deus e entrar debaixo da influência do governo dEle, e começo a orar, e Ele me ensina como eu consigo servir o meu próximo, para que a justiça de Deus alcance a vida dEle. E aqui é um ponto interessante, ter fome e sede de justiça. Se eu não anseio pela justiça de Deus, ela vai ficar longe. A vida, repetindo mais uma vez, ela consiste nas coisas que eu busco. E quando eu busco a justiça de Deus com sede, com fome, não vejo a hora de ser e experimentar a justiça de Deus, eu tenho fome e sede por Ele, ela me faz a chegar. E aí, os termos que nós usamos lá na mensagem do juiz Nico, do trono da justiça, do trono da graça de Deus. Quando eu me aproximo diante do trono de Deus, eu vou experimentar o decreto que provém desse trono sobre a minha vida. E aí eu recebo uma palavra de Deus. E essa palavra então se torna lei na minha vida. Às vezes, a gente olha por situações de enfermidades, ou uma pessoa sendo oprimida pelo diabo, ou a nação sendo oprimida pelo diabo, roubando, matando vidas.
abortando, matando o fraco, o inocente por causa de coisas. Isso é uma injustiça. Só que aí a gente faz o quê? A injustiça. O governo tinha que fazer. Não. O governo está na sua mão, na minha e na sua oração. A oração que faz a diferença. Quando eu me achego diante do trono de justiça, eu não fico, Deus não diz assim, olhe para lá, olhe para lá, olhe para a minha justiça. O que eu tenho estabelecido, busque a minha palavra e proclame essa palavra. Não olhe para as pessoas, não olhe para quem faz aquilo, aquele outro, olhe para o trono de Deus. E aí tem um texto interessante de Hebreus. Você pode projetar Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9? Nós muitas vezes lemos o versículo 9. E aqui no contexto ele fala que o Senhor Jesus é muito mais. E ele diz assim, Hebreus 1, versículos 8 e 9. Mas acerca do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Por gentileza, volta ao versículo 8. Pedi para o pastor Werner emprestar para mim hoje o cetro, um cetro. O cetro é um bastão, na verdade, né, que os reis usam. E ele ficou mais explícito assim para nós na história da rainha Esther. Ela tinha medo de entrar na presença do rei. Por quê? Porque se ela não tivesse uma palavra do rei, se o rei não estendesse para ela o cetro, ela tinha que ser morta. Ninguém pode se apresentar diante de Deus por força própria. É morto. A não ser que o cetro de Deus é apontado para você. E Deus diz, pode chegar. Quando que o cetro de Deus é apontado para nós? Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida. Você é declarado justo e tem acesso ao trono da justiça. Então, quando você entende um cetro, e aqui ele diz o cetro de equidade, a palavra equidade significa retidão ou justiça também. É o cetro do seu reino. O rei, ele governa usando o cetro na sua mão direita. É um instrumento que indica a autoridade. Então, quando o rei aponta o cetro, e ele lhe fala uma palavra, essa palavra se torna lei, e ela é sua. Lembra do centurião? Ele diz, eu só preciso de uma palavra sua. Essa palavra sendo declarada sobre a minha vida, ela se torna lei. O que você e eu, nós precisamos é apenas o favor de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Uma palavra e o cetro estendido da parte de Deus. Quando o rei diz, receba saúde na sua vida. A saúde é sua. Quando o cetro diz, está perdoado. É lei sobre a sua vida. Quando o rei diz, recebe a minha riqueza, isso se torna lei na sua vida. O mundo e o inferno têm que se virar para entregar a riqueza na tua mão. A força do cetro. O rei, ele usa a mão direita e tem um significado a sua mão direita. E ela aponta e dá autoridade. O interessante é que, isso é até estranho dizer, que você controla o cetro, se ele é estendido ou não em sua direção.
Se você se alinha com a justiça de Deus, o cetro vem em tua direção. Se você não se alinha com a justiça de Deus, o cetro é recolhido. Eu acho muito interessante, talvez a gente possa falar um dia mais adiante, né? Que diz assim, a morte, ela teve toda a sua força. E ela tem um estrago tremendo ao nosso redor. Porém, a palavra de Deus diz lá em Romanos 5, que Jesus ele veio e ele estendeu a sua graça sobre a sua vida, e ele estendeu a sua justiça sobre a sua vida. A sua justiça, ela está estabelecida, e você então começa a reinar em vida, governar em vida, por causa da justiça de Deus. Os teólogos discutem muito e escrevem livros e mais livros, mas o que nos importa é entender que quando você se alinha com Deus, com o governo dele em sua vida, ele aponta o seu favor sobre a sua vida. E aquilo que demorou uma vida inteira para conquistar, em 2 minutos pode ser entregue nas suas mãos. Uau! Pode levar gerações de trabalho árduo, buscando coisas. Uma palavra do rei sobre a sua vida faz você conquistar o que precisa. Percebem a força que há na justiça de Deus? Quando a autoridade está operando, a lei ela é estabelecida na sua vida. Um rei ele tem autoridade sobre todo o seu reino, e a maneira de obter o favor do rei, de Deus sobre a sua vida, depende da sua posição correta, de você buscar em estar debaixo da influência do reino e buscar estar alinhado com a justiça. Veja esse texto aqui, quase um texto de Hebreus 5, versículos 12 a 14, é um texto que nós usamos para a nossa Academia do Reino, e esse texto diz assim, pois com efeito, quando devias ser mestres, essas coisas são elementares, atendendo o tempo decorrido que tendes, novamente tem necessidade de que eu vos ensine de novo quais são os princípios elementares, as coisas básicas dos ensinos, dos oráculos, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente no quê? Na palavra da justiça. Não tem experiência com a palavra que o juiz diz sobre a sua vida. E ainda fica lutando com o sentimento de ser aceito ou não ser aceito diante de Deus. Ainda luta com o sentimento, buscando Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus abençoe a minha casa. É inexperiente. É bebê ainda na fé. Agora, o próximo versículo diz o quê? Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos na fé. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A discernir o que é justo diante de Deus e o que não é justo. A discernir a justiça de Deus no nosso dia a dia. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. E os adultos são experientes, eles têm experiências com a palavra da justiça. Interessante, esses dias eu estava ouvindo uma expressão, quando a Bíblia diz, Jesus está conversando com o Nicodemos, e Jesus diz para ele, para ter essas experiências de curas, de milagres, você tem que entrar no reino de Deus. A nossa mentalidade de entrar é entrar numa porta, entrar num ambiente. Só que a palavra entrar ali significa ter uma experiência. Se eu digo para você, entre na piscina, o que vai acontecer com você? A sua experiência vai tocar a sua vida, a sua experiência, o mergulhar no reino de Deus vai tocar e vai sustentar a sua vida, vai envolver a sua vida como um todo.
É isso que a palavra de Deus diz quando você tem a experiência e você mergulha na palavra de justiça, a sua mentalidade, o seu falar, a sua maneira de olhar as coisas, elas começam a ser diferenciadas. E nós precisamos aprender a alinhar a nossa vida com a justiça de Deus. Aprender a distinguir aquilo que impede o favor de Deus e o que favorece o favor de Deus na sua vida. E como pastor, o meu coração é que você seja tremendamente abençoado. Que não tenha dívidas na sua vida, que você nade de braçada no reino de Deus. E que as bênçãos, elas acompanhem a sua vida de uma forma extraordinária. A sua vida, a sua casa, a sua família, a sua geração. E você deixa um legado que mostre, é assim que se busca o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça. E veja, tudo que eu conquistei não foi na força do meu braço. Foi na graça, no favor de Deus que está sobre a minha vida. Ele foi dando sabedoria no negociar. Ele é aquele que te dá entendimento a gerar lucro. Ele é aquele que te dá força para produzir riquezas, o que a palavra de Deus diz em Isaías, em Deuteronômios. Ele te dá uma graça para saber multiplicar tudo que está nas suas mãos. E o interessante é que a riqueza no reino de Deus não é em possuir coisas. No reino das trevas, nós lutamos em possuir as coisas. E não percebemos que as coisas nos possuem depois. Ficamos possuídos por aquilo. Ao ponto de brigar com o outro, se o outro pegar nas nossas coisas. No reino de Deus, o grande segredo é ter acesso a todas as coisas que você precisa. No reino de Deus, ninguém possui nada. Tudo é do rei. A sua casa, seu carro, seu trabalho, a sua saúde, tudo é do rei. Se você começa a dizer, é meu, não tem experiência do reino. Exemplo. 2 opções. Você gostaria que Deus depositasse na sua conta 10 milhões de reais? Deus abençoe a sua vida. Segunda opção. Você recebeu um cartão corporativo dos céus, com a senha, fica à vontade. Qual das duas opções? Aqui você possui os 10, aqui você não possui nada, mas você tem acesso a tudo. E você, quando está no reino de Deus, aqui quando você possui, você fica ansioso. Aqui no reino de Deus, você se alegra em compartilhar, em entregar um para o outro, porque você sabe que tudo que você tem vem da parte de Deus. Um outro exemplo que talvez ajude a entender as coisas um pouquinho, todo exemplo é limitado, né? Nenhum exemplo é completo. Mas quando eu creio que na sua casa você deve ter uma conexão de água, né? Você está conectado ali com a Sanepar. Você alinhou lá, é justo, eles entenderam que é justo, você recebe lá, e você se alinha na água potável e também já alinha o esgoto, né? É importante ter a entrada, mas também ter a saída, né? E você tem acesso a um volume inestimável de água. Atrás da minha casa tem um tanque de água lá, ele tem 50 metros por 50 metros por, acho que uns 20 a 25 metros de profundidade. Você que é bom de cálculo sabe quantos metros cúbicos tem aí. Eu tenho acesso a tudo, você também. É só abrir a torneira. Quando me mantenho conectado, você tem a água que precisa. Você pode ter acesso às riquezas ilimitadas de Deus. E como fazer essa conexão? O primeiro passo para a conexão é uma pessoa. É aquele que é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente por intermédio de Jesus que você se alinha e se conecta com seus canos de vida à vida eterna. E aquela água agora atinge a sua vida e ela automaticamente dá os seus frutos. Quando você se alinha e se coloca, por isso que nas Escrituras essa é a declaração de fé mais importante que tem. Se diz assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Isso lhe dá conexão ao reino. Lhe dá conexão à justiça de Deus. Isso lhe traz o governo de Deus e lhe faz justiça de Deus. E agora você
tem um acesso aberto à riqueza de Deus. Alguns exemplos. Vou pegar alguns versículos aqui. Agora vamos lá. Agora vai ser uma metralhadora de versículos. Vamos lá. Jó 36, 7. Dos justos não tira os olhos. Antes com os reis no trono os assenta, para sempre são exaltados. Ao se alinhar com a justiça de Deus, é isso que vai acontecer com a sua vida. Acho que você não entendeu. Deus não tira os olhos de você. Ele sempre está ali, você está debaixo do cuidado dele. E quando ele entende, ele vai fazer com que você se assente com os reis. Estavam lembrando esses dias aqui, eu que sou aqui um mero pastor, esses dias estava sentado na frente do governador do nosso estado, tomando café com ele, tudo bonitinho, com o meu nome escrito ali na frente, diante dele. Fiz algo por merecer? Não fiz nada. É o Senhor que abriu a porta, pude sentar com ele e conversar junto com os outros colegas pastores. Deus, ele coloca você, como diz o outro texto, né? Ele te tira do monturo e te faz assentar com os príncipes dessa nação. Esses dias faleceu o apóstolo Sinomar Fernandes. Ele, na época que eu conhecia ele, ele tinha em Goiânia 60 mil membros. E eu sentei na roda, junto com Valnício Meu Homens, junto com a Neuza Etioca, junto com outros apóstolos, eu estava lá, participando no meio dessa roda, e eles estavam discutindo como eles iam ungir o apóstolo. O que eu fiz para merecer isso? Fui colocado ali, para ver a história acontecendo. Deus, ele te tira de lugares, e é quando você olha para uma promoção sua, essa promoção Deus coloca na sua vida. Quando você vive de maneira justa, por exemplo, andar no Espírito, viva no Espírito e ande no Espírito, sem inveja, com um coração perdoador, pensando bem sobre os seus irmãos e não mal. Tenha uma vida de boa consciência diante de Deus, que nada que o inimigo traga de acusação. Você se achega diante de Deus e Deus declara e estende o cetro de justiça sobre a sua vida. O inimigo não tem mais do que lhe acusar. Todo dia você se apresenta, cada circunstância que o inimigo queira acusar na sua vida, você entra diante no tribunal de justiça com liberdade, e a palavra da justiça é sobre a sua vida, e você é uma pessoa livre. Veja Salmo 5, versículo 12, o salmo que é do nosso noivado, nos foi entregue esse texto. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência, da tua bondade. Deus está ao seu redor. Não mexe com meu filho. Esse é meu. Opa, cuidado. Esse não. A minha justiça está sobre ele. O inimigo, não posso tocar nele. Ele vai colocar um escudo ao seu redor. E você vai ser protegido. Receba isso sobre a sua vida. Você não é uma pessoa, entre aspas, normal. Outros podem ter problemas, mas você é protegido. E todos os seus problemas cooperem por seu bem, porque a justiça de Deus é declarada na sua vida. Acho que esse podia ser um pouquinho mais entusiasmado, mas tudo bem. Vamos lá. Um exemplo. Deus disse para Moisés lá, libera os gafanhotos. Só que diga para os gafanhotos que na terra de Gósen, eles não podem entrar. Quem vai dizer isso para o gafanhoto? Como é que vai dizer para o gafanhoto isso? Aqui você não pode, aqui você pode comer. Qual é a diferença? Aqui é do justo. Aqui é de alguém que não está debaixo da minha justiça. Deus, ele protege a sua vida e ele te guarda como um escudo tão forte, a ponto de Deus dizer, o justo não será destruído com o injusto. Salmo 34, 15 e 16. Salmo 34 é outro salmo maravilhoso. Diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Eu tinha uma musiquinha, né, quando eu era infância, assim, diz, cuidado o que você está fazendo, porque Deus está com teus olhos sobre você, vai te pegar se você fizer coisa errada. E sempre que achava que Deus olhava sobre mim, é porque Ele queria, né? Estava com a varinha na mão pronto para me pegar. Não.
Deus mantém os olhos sobre o justo, sobre a sua vida, em favor, em bênção, em misericórdia sobre a sua vida, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Se alinhe com Deus, e Deus guardará a sua vida. Veja o que é justo diante de Deus. Eu não quero fazer nada que quebre o meu contato com o governo central. Eu não quero perder o contato com esse cano, com essa pipeline, que já é um tubo maior, do reino de Deus na minha vida. Quero ficar conectado ali. Não quero perder e ficar desconectado. Deus coloca os seus olhos sobre a minha vida. Opa, passa um pente fino aqui, porque eu quero estar alinhado com a tua justiça. Eu não quero nem desviar para a direita, nem para a esquerda, mas no meu coração andar justo diante do Senhor, daquilo que o Senhor me dá. Não é no meu esforço essa justiça, ela me é dada. E aí entra a força, quando você entra, e você tem a consciência que você entra confiantemente no trono da graça de Deus, porque você vai receber o favor de Deus, o cetro de justiça vai ser colocado sobre a sua vida, toda vez que você perceber que alguma coisa está desalinhada. Versículo 19, diz aqui assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra, faz com que tudo coopere para o seu bem. Ele continua: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui é uma palavra profética sobre Jesus, mas a palavra ossos aqui, ela significa toda a sua infraestrutura, toda a sua estrutura de vida. Mesmo que as coisas ao seu redor sejam abaladas, você não será atingido, você vai ficar firme e inabalável diante do seu Deus. A sua estrutura, quer dizer, será mantida intacta. Se 1000 caírem à direita, 10.000 à esquerda, você não será atingido. Por quê? Porque o favor de Deus é sobre a sua vida. O cetro da justiça foi estendido sobre a sua vida. Provérbios 13, versículos 21 a 23. Provérbios 13. A desventura persegue os pecadores. Pecador é quem? Aquele que vive pela própria cabeça, pelo próprio entendimento. Mas os justos serão galardoados com o bem. Não tenha nenhum compromisso com o pecado na sua vida. Tudo que o Espírito Santo te convencer, larga disso. No seu tempo, no seu modo, você vai perceber. Se brincar com o pecado, você vai virar um imã do mal. Versículo 22, ele diz aqui: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador, ela é depositada para o justo, ela é acreditada para você. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça a dissipa. Viva em justiça e você terá o favor de Deus sobre a sua vida. Uma vida limpa, e somente você sabe que é ter uma vida limpa. Só você sabe o que passa no teu coração, na tua mente, no seu dia a dia, em relação ao seu próximo, em relação ao seu trabalho, às coisas. Só o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele que nos convence daquilo que desagrada a Deus e daquilo que agrada a Deus. E uma vida limpa atrai o favor e a bênção de Deus sobre a sua vida. E o Senhor Jesus, Ele conquistou isso para você. É favor imerecido que nós temos. Então vamos acabar com as coisas escondidas em nossas vidas. Não precisamos nos envergonhar de nada diante de Deus, porque a nossa vida é um livro aberto, e quando Ele trata alguma coisa conosco, é pela bondade dEle que Ele trata conosco, para nos conduzir ao arrependimento, para fazer com que a justiça dEle nos alcance. Apenas eu preciso priorizar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, o seu governo na minha vida. Senhor, a sua vontade na minha vida. Salmo 58, 11 diz o quê? Então se dirá: na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. A recompensa quando você vive essa vida limpa diante de Deus, sem nada que possa te acusar. Você caminha seguro, com consciência limpa diante de Deus. O Salmo 92, que é um salmo que é nosso versículo-chave aqui: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E ele continua dizendo lá:
Plantados na casa do Senhor, florescerão no átrio do nosso Deus. Na velhice darão ainda muito fruto. Serão cheios de seiva, de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Deus, Ele é bom para com a sua vida. E quando você experimenta esse caminhar justo diante de Deus, alinha o teu coração com a justiça de Deus, você vai florescer como a palmeira, sempre verde, verdejante, plantada junto às águas. Não tem problema de ficar com medo da velhice. Porque o Senhor é conosco. Plantados na casa do Senhor, a gente floresce, a gente sempre dá fruto. Obrigado, Senhor, por sua bondade sobre as nossas vidas. Na nossa idade, na minha idade, seja com 60, com 70, com 80, com 90, com 20, com 10, com 100, 120, a idade que o Senhor permitir, cada um de nós viver, vai ser cheia de verdor, cheia de saúde. Amém? Aí você busca, Senhor, o que eu preciso fazer na minha saúde? Faça um pouquinho de exercício aí para ajudar o teu corpício. Eu vou na academia não para que a batatinha cresça, ela fique maiorzinha, bonitinha, não. Para que eu possa servir melhor o reino de Deus. Com mais saúde, com mais vigor. Cuido da nutrição, por quê? Porque eu quero ser esbelto, bonitão? Não, o foco não é nisso, o foco é na saúde. Para quê? Para servir o reino de Deus. Para ter mais energia, mais força, mais ânimo para fazer as coisas que Deus tem preparado para nós. Hello. Ele gostou da batatinha, a batatinha dele é maior. Não fique pensando, eu vou morrer de enfermidade, alguma enfermidade vai me pegar, vai me matar. Não, eu quero ser arrebatado. Se Deus assim permitir, né? Não quero morrer de doença, eu quero morrer de... Vamos para o céu agora. Sentei aqui, descansei e fui para o céu. Já vi homens de Deus assim, descansar no Senhor. É que a gente fica tão amedrontado, né, quando vê as enfermidades, principalmente quando a gente avança na idade. Né? Veja Isaías 28. Isaías 28. Você está aqui ainda? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Aqui ele fala do prumo, podia ter trazido o meu prumo hoje, lá tem um prumo em casa. Esse prumo é da justiça. E o que essa palavra nos ensina é que no nosso dia a dia, quando nós começamos a entrar na ansiedade, eu preciso permitir que o prumo da palavra de Deus ela seja colocada na minha vida. E ver se a minha vida está pendendo para alguma maldade. Para que Ele possa me alinhar com a vontade dEle. Você e eu temos esse favor. Não é no esforço nosso. É na graça de Deus que Ele nos ministra. E que nós experimentamos o prumo dEle, o favor dEle na nossa vida. Amém? Eu teria muitas coisas para lhe falar, mas vamos para o final. O reino de Deus contém todas as coisas que um cidadão precisa. Todas as coisas no reino de Deus pertencem ao rei. E acesso às coisas no reino estão disponíveis aos cidadãos por direito. As coisas no reino não devem ser perseguidas. Perseguir coisas é uma expressão de falta de confiança, inclusive é um insulto para com Deus. O comando de Deus é muito claro. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Perdoe os que têm faltado com você e entre na justiça de Deus. Libere todas as coisas. Mantenha o seu coração livre diante de Deus. E vamos nos ocupar em nos colocar debaixo da influência do reino de Deus e nos alinhar com a sua justiça. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Vamos nos colocar em pé, por gentileza, vamos ter um tempo de oração.